Pessoal, continuando aí, agora eu vou fazer exemplos aí do terceiro caso. Então, de novo, a gente tem uma função aí, né, racional. A gente viu os outros casos, é quando a gente consegue achar. No primeiro caso, por exemplo, igual está aqui, ó, aqui é polinômio de grau 4. No primeiro caso, a gente acharia 4 raízes distintas. No segundo caso, a gente acharia 4 raízes, mas alguma delas seria repetida. O terceiro caso, a gente não consegue achar todas as 4 raízes. Esse é o terceiro caso. Então vamos lá. Por que a gente não consegue achar todas as raízes? Olha só, esse polinômio de grau 4 ele pode ter até 4 raízes. Aqui eu vou colocar o x em evidência, está aqui, e automaticamente nós já temos uma raiz que é o zero. E vou usar lá aquele artifício para encontrar raízes desse polinômio de grau 3. Se você usar aquele artifício, você vai verificar que o 1 é raiz desse polinômio, certo? Porque se você substituir o x por 1 aqui, ele vai dar zero. Então, eu vou usar o Briot-Ruffini para reduzir o grau desse polinômio, que é um polinômio de grau 3, e tentar continuar achando as raízes. Coloquei o 1 aqui, vou colocar os coeficientes aqui, ó, 1, menos 1, 1 e menos 1, estão aqui. Desce o 1, faz esse vezes esse, põe aqui. Soma os dois, dá 0. 1 vezes 0 é 0, põe aqui. 0 mais 1 é 1. 1 vezes 1 é 1, põe o 1 aqui. 1 menos 1 é 0. Então, ó, como esse polinômio de grau 3, o que sobrou aqui é um polinômio de grau 2, então vai ser 1x² mais 0x mais 1. Então, vai ficar assim, né? Já achamos duas raízes, através desse aqui a gente pode achar outras duas raízes. Vamos igualar a 0. Vou passar esse 1 para cá, vai ficar x² igual a menos 1. Observa que isso aqui não tem raiz real, porque não existe número real elevado ao quadrado que vai dar menos 1. Né? Se você for tentar achar o delta aqui, você vai achar valor de delta negativo. Então, quer dizer que não existe mais raiz. Então, esse polinômio que pode ter até 4 raízes, nós achamos só 2 raízes. Então, esse é o terceiro caso, quando a gente não consegue achar a quantidade de raiz que a gente poderia achar, certo? Então, como que a gente vai fazer? Primeira questão da fatoração. A primeira raiz é 0, então escreve x menos 0, que é o x. A segunda raiz é 1, escreve x menos a raiz, ou seja, x menos 1. Como nós não temos mais raiz, então nós vamos pegar o polinômio do jeito que ele está aqui e vai colocar aqui embaixo, ó, x² mais 1, certo? Então, à medida que vai achando as raízes, você vai colocando de forma fatorada. Parou de achar raiz, não encontrou mais raiz, coloca o restante do jeito que encontrou aqui. Tudo bem? Nesse caso, quando você não consegue achar todas as raízes que poderiam ter, você não vai colocar nenhum número aqui na frente multiplicando, caso ele tivesse aqui. Como assim? A gente viu em outros exercícios, por exemplo, que se aparecesse o 5 aqui na frente, e eu encontrasse as 4 raízes, eu ia colocar 5 vezes alguma coisa. Se aqui fosse 2, eu colocava o 2 aqui. Não teve isso em exemplos anteriores? Nesse caso, se tivesse o 2 aqui, eu não iria colocar ele aqui, porque eu não achei 4 raízes. Eu achei só 2 raízes. Então, se aqui tivesse algum número, 2, 3, 5, ele estaria aqui dentro, ó, porque isso aqui não achou raiz. Então, não precisaria colocar esse número multiplicando aqui. Então, vamos ficar atento a isso aí, né? Por exemplo, se eu tivesse achado 4 raízes, por exemplo, 0, 1, 2 e 3, aí seria x, x menos 1, x menos 2, x menos 3. E aí sim, se aqui tivesse um número diferente de 1, eu colocaria ele aqui. Mas uma vez que eu não achei todas as raízes, não precisa fazer isso, beleza? Então, vamos lá, então, como que vai ficar a nossa fração? Como aqui é x, então aqui vai ficar a sobre x. Como aqui é x menos 1, aqui vai ficar b sobre x menos 1. Agora, a segunda diferença para esse exercício aqui, ó. x² mais 1 eu vou colocar aqui embaixo, só que aqui em cima eu vou colocar cx mais d. Por quê? Porque como esse polinômio eu não encontrei raiz para ele, ele é um polinômio de grau 2. E a fração que eu vou montar, ela é uma fração que a gente diz irredutível. O que quer dizer isso? Quer dizer que não tem como simplificá-la. Sendo aqui embaixo um polinômio de grau 2, em cima tem que ter polinômio de grau menor do que 2. E o máximo que pode acontecer é o polinômio ser de grau o quê? 1. Então, se aqui embaixo é um polinômio de grau 2, aqui em cima eu vou colocar um polinômio de grau 1. Então, eu vou colocar cx mais
o D, certo? Se aqui tivesse, por exemplo, só como exemplo, tivesse sobrado no x ao cubo, aqui em cima seria cx ao quadrado mais dx, entendeu? Então, eu vou colocar aqui em cima um polinômio de grau menor do que o que está aqui embaixo. Como aqui embaixo é grau 2, aqui em cima vai ser grau 1. E aí eu tenho que achar o valor de A, de B e de C, certo? Então, olha só. Aqui, ó, explicando o que eu fiz, eu tirei o mínimo desses três. O mínimo desses três é a multiplicação entre eles, né? Vai dar x, x menos 1, x ao quadrado mais 1. E fiz o mínimo dividido por esse vezes esse, o mínimo dividido por esse vezes esse, o mínimo dividido por esse vezes esse. Aí gerou isso que a gente encontrou aqui, ó. Certo? Então, o mínimo é x, x menos 1, x ao quadrado mais 1. E aí eu fui fazendo o mínimo, cheguei nesse resultado aqui. Aí vou igualar os numeradores. Vou colocar aqui, ó, 2 igual a esse numerador aqui inteiro, ó. Coloquei aqui, ó. Nós achamos duas raízes, o 0 e o 1. Vou usar as duas. Primeiro, x igual a 0. Do lado de cá, como não tem x, vai continuar sendo 2. Colocando 0 para x, ó, aqui, ó, 0 aqui, 0 aqui. O 0 aqui vai zerar essa expressão toda. O 0 aqui vai zerar essa expressão toda. Então, ficou assim, ó. Menos 1 aqui, aqui vai dar 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1 vezes A é menos A. Passa esse menos para cá, A igual a menos 2. A segunda raiz que a gente achou foi x igual a 1. Substituindo x por 1, aqui vai continuar sendo 2. Substituindo x por 1 aqui vai ficar 1 menos 1, vai dar 0 nessa primeira parte. Aqui é 1. 1 ao quadrado é 1 mais 1 vai dar 2. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes b, 2b. E colocando 1 aqui, ó, 1 menos 1 vai dar 0. Então, aqui zerou também. Passo 2 para cá dividindo, b igual a 1. Falta achar o valor de c e d. Então, olha só, aquilo. Pensando nessa multiplicação, olha só, x vezes x é x ao quadrado vezes cx dá cx ao cubo. Então, vou usar esse cx ao cubo para achar o valor de c. Observa que o d não vai ficar em nenhum momento acompanhado de x ao cubo. Porque, ó, x vezes x dá x ao quadrado vezes d, dx ao quadrado é a maior potência que a gente vai encontrar com o d. Então, aqui, o único termo que tem x ao cubo é cx ao cubo. Nesse aqui, bx vezes x ao quadrado, bx ao cubo. Então, x ao cubo também apareceu. E nesse aqui, ó, a vezes x é ax vezes x ao quadrado, ax ao cubo. Como aqui não tem x ao cubo, então eu coloco 0. 0 ou 0x ao cubo, tanto faz. Elimina o x ao cubo, vai ficar assim. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse c, vou deixar ele do lado de cá. A e b que são positivos, vou passar para cá, os dois vão ficar negativos. Vou trocar o a por menos 2. Com esse menos vai ficar mais 2. Vou trocar o b com 1. Com esse menos vai ficar menos 1. 2 menos 1 é 1. Esse é o valor do C. De A, falta achar o valor de D. Se você estiver achando difícil fazer como eu fiz aqui, de imaginar os valores, multiplica. Multiplica tudo isso aqui, ó. Aí você vai chegar no final a essa situação aqui, ó. Aí para achar o valor de D, eu vou trabalhar ou com dx ao quadrado ou com menos dx. Vou pegar o menos dx aqui, ó. Então, quem está com x aqui é o menos d. O c não está com x. Quem está com x aqui ó, é o bx, então vou pegar o b. Aqui, ó, quem está com x aqui ó, o mais 2a, está aqui o mais 2a. Como aqui não tem x, eu vou colocar aqui o 0. Ó. Pode fazer assim também, certo? Aí, por exemplo, aqui, ó, esse que eu trabalhei com x ao cubo, ó, x ao cubo, onde que apareceu? Ó? Cx ao cubo, tá aqui, bx ao cubo, tá aqui, ax ao cubo tá aqui, e aqui não tem o não tem o x ao cubo, eu coloco 0x ao cubo. Você pode colocar o x, como eu coloquei aqui, ou não colocar desse jeito aqui, ó. Pega esse menos d, passa para cá, fica d. D igual a 2A mais B, substitui o A e B pelos valores que você encontrou aqui, e aí você acha o resultado. Então, no nosso caso, o D é igual a menos 3, certo? E aí eu vou voltar lá naquela parte anterior e vou trocar o A, o B, o C, que é 1 aqui, ó, multiplicando o X, e o D que está aqui, que é o menos 3. Ó. Então, no lugar de calcular a integral dessa fração, eu vou calcular a integral dessa. Pessoal, continuando o exercício aí, então no slide anterior a gente viu que essa fração aqui pode ser escrita dessa forma, né? Agora nós vamos calcular a integral. Então a integral dessa fração é igual à integral dessas frações aqui. Vamos separar em três integrais, integral do primeiro, integral do segundo, integral do terceiro, está aqui,
Esse primeiro é direto, então menos 2 integral de 1 sobre x, ln de módulo de x. Esse também é direto, 1 sobre x menos 1, ln de módulo de x menos 1. Esse aqui demanda mais trabalho. Então esse aqui nós vamos separar em duas integrais. Eu vou colocar x sobre x ao quadrado mais 1, menos, está aqui o menos, e o 3 sobre integral de x ao quadrado mais 1. Essa aqui vai ser uma integral feita por substituição, então eu vou chamar essa parte de baixo de u, deriva isso aqui, derivada de u é 1 em relação a u, derivada de x ao quadrado é 2x em relação a x, passa esse 2 para cá dividir, vai ficar assim, e essa integral aqui vai ficar, ó. Então só copiei ela aqui embaixo, x ao quadrado mais 1 eu vou trocar por u, então ficou u aqui embaixo, aqui ó, x dx, eu vou trocar x dx por 1 meio du, 1 meio du, 1 meio eu vou tirar da integral, está aqui, 1 sobre u, integral de 1 sobre u, ln de módulo de u, troca o valor de u por x ao quadrado mais 1, então 1 meio ln de x ao quadrado mais 1, opa. Então esse é o resultado dessa primeira integral aqui, certo? Aí, ó, continuando aqui, o resultado agora dessa segunda integral aqui, ó, dessa parte aqui, ó. Esse 3 eu vou tirar ele aqui para fora, ficou assim. Integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 é algo que a gente conhece, que é o arco tangente de x. E o menos 3 repete aqui. Então o resultado dessa parte vai ser esse aqui. Então eu vou juntar aqui, ó. Vou colocar os dois, ó. Dessa primeira parte é isso, dessa segunda parte é isso. Então coloquei aqui, ó. Certo? Então, integral disso deu isso, integral disso deu isso. Essa integral eu separei em duas partes. A primeira parte deu isso, a segunda parte deu isso. Então, pego essas duas e coloco aqui. Esse é o resultado final, então, da nossa integral aí.